Em Retalha, sempre mostra o Áustria questionando a aliança da Alemanha com a Itália. A grande questão é, por que eles se uniram? Ou melhor, o que é que está por detrás dessa união tão desunida entre Alemanha, Áustria, Itália e Japão? Serão justamente essas questões que nós iremos responder no vídeo de hoje, presente no 6º episódio de Retalha. Então, fique até o fim do vídeo para entender o porquê que se deu a união do Alemanha com a Itália, mesmo com o questionamento do Áustria, por que o Chibitalha sempre está sofrendo com a Itália e o que é que Estados Unidos, França, Inglaterra e até Rússia estão fazendo ali vigiando os membros do eixo ali naquela ilha deserta. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Bussi e esse é o Entreter de Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Como eu já venho dizendo em alguns vídeos, o anime e mangá Retalha Axis Power, na verdade, pode parecer nonsense, e é, mas no fundo tem uma base histórica muito forte. Uma vez que o próprio autor ele começou a fazer essas histórias com piadas já prontas que faziam sobre as etnias, que ele teve contato quando estava estudando em Nova York. Então, muitas das piadas contidas em Retalha têm um fundo histórico. E a partir de agora nós vamos entender todas as referências do 6º episódio. É claro! Primeiro, eu vou puxar o gancho do episódio anterior, no qual mostra o Itália, a Alemanha e o Japão numa ilha deserta, que simboliza o isolamento dos membros do eixo no pré-Segunda Guerra Mundial. E no final mostra os membros da aliança, que é França, Inglaterra, Estados Unidos, observando só de olho para saber o que eles estão aprontando. E que, aparentemente, eles não estão fazendo nada demais, só comendo marshmallow com biscoito na fogueira. Esse fato está representando o pré-Segunda Guerra Mundial, pois os países sabiam que Itália e Alemanha estavam aprontando alguma coisa e estavam sempre observando. Porém, esses membros do eixo queriam mostrar que não estavam fazendo nada demais, a não ser cuidando dos seus próprios assuntos, aparentemente inocentes, que aqui mostrando como comendo biscoito, mas na verdade a Itália, a Alemanha e o Japão estavam em busca de territórios, meio que eles já estavam prevendo uma guerra. Não por menos, a França, um pouco antes de começar a guerra, já estava cavando inúmeras trincheiras no seu território para se defender num conflito posterior contra a Alemanha. E diga-se de passagem, essas trincheiras não ajudaram em nada, porque a principal estratégia de ataque da Alemanha foi com a Blitzkrieg, no qual primeiro eles passavam atacando com aviões, então as trincheiras não serviam de nada, depois os tanques e por último os soldados. Logo, a defesa que a França instituiu não serviu de nada. Meu Deus! Depois, no segundo momento, mostra um diálogo entre o Áustria e o Alemanha, no qual o Áustria questiona o porquê que o Alemanha se uniu com a Itália, mesmo sabendo que ele é um fanfarrão, que ele sempre tem as bandeiras brancas e tudo mais, ou seja, ele sempre se rende nas guerras. E que basicamente essa daqui foi a união dos excluídos. Por quê? Desde o início do século XIX, Alemanha, Itália, Áustria e de certa medida o Japão, eles ficaram fora desse conglomerado imperialista. Eles não conseguiram grandes territórios, eles buscavam mais espaço no domínio das colônias de África e Ásia, principalmente. Então, eles unem forças para conseguir lutar contra a França e a Inglaterra em futuras guerras. このおバカさんがなんでイタリアと同盟を組んだんです。それはいろいろ事情があってな。一人でも味方は多い方がいいだろう。ダメです。こうして話している間にもきっと白旗量産してるに違いありませんから。 Veja que essa junção não é tanto por uma questão estratégica ou histórica, e sim por um interesse e, consequentemente, facilmente desfeita. Alguns analistas dizem que o fato de Alemanha, Itália e Japão não terem uma união estratégica bem consolidada facilitou a derrota deles na Segunda Guerra Mundial. E esse segundo momento do anime mostra o Áustria expressando a raiva dele tocando uma peça do Chopin, que é um grande compositor austríaco, mostrando o destaque cultural que a Áustria tem. Dizem que Viena é um centro cultural e musical muito forte. Lá a arte pulsa nas ruas, sendo representada aqui pelo Áustria tocando aquele piano. 私がどれだけ怒っているか今からピアノで表現します。よし、やってみろ。
terceiro momento do anime, mostra o Shiba Itália sendo ali super sufocado pelo Áustria, fazendo uma menção do Sacro Império Romano Germânico. Por mais que ali fosse considerado uma nação, este império foi dividido em várias partes e os austríacos eram o principal polo político, ou seja, boa parte da dominação do Sacro Império Romano Germânico partia da Áustria. Inclusive, ele dominou a Itália, isso sendo representado em vários momentos de Itália trabalhando para o Áustria, seja limpando, seja fazendo o que for. Ou seja, essa cena representa o domínio da Áustria na Itália durante muito e muito tempo. E aqui, mais uma vez, mostra o dom artístico que a Áustria tem, vamos dizer assim, que historicamente, pois o Shiba Itália admira esse fator do Áustria. や規律にはとても厳しい人です。あなたはもう少し慎重になるべきであって。ドジなイタリアはよく怒られます。 No quarto momento aqui do anime, mostra a junção do Áustria e na Alemanha num país só, que foi conhecido como Auschwitz, ou, em português, a União. E nesse momento, deixa claro que quem é que está no comando é a Alemanha e não mais a Áustria, ao contrário do Sacro Império Romano Germânico. Tanto que nesse momento satiriza, mostrando que o Áustria seria um ótimo dono de casa, fazendo todo o trabalho duro pela Alemanha. E lógico, aqui também traz uma referência ao Francisco José I, o imperador austríaco, muito conhecido como um grandiosíssimo pão duro, sendo representado com a Áustria fazendo a Alemanha usar uma cueca furada, depois costurada, não deixando o mesmo jogar fora, uma vez que o imperador Francisco José I era conhecido por usar basicamente a mesma roupa. Muito raramente ele adquiria roupas novas. いやだってそれ穴あるけどこんな穴くらいこんなのヨーゼフ一世なら気にしませんよ、このおバカさんが。結局奴が縫った下着をまた履き続ける羽目になってしまった。 E no final do episódio mostra a Alemanha, a Itália e o Japão naquela ilha deserta. E eles questionam, cadê o Áustria? E depois mostra um plano maior, ele tocando o piano ali na água. Ou seja, ele estava presente o tempo inteiro ali, junto dos três, meio que isolado. Ou seja, o Áustria foi o isolado dos isolados. Será que isso é possível? そういえば今頃オーストリアさんどうしていますかね。それならあそこにずっといるよ。E aí, conseguiu pegar todas as referências do sexto episódio de Retalha Axis Power, fazendo mais sentido para as piadas contidas ali dentro? Se você curte esse tipo de vídeo, indico você ver essa playlist no qual eu analiso episódio por episódio, trazendo todas as referências históricas. E caso você não conheça Retalha e curte os temas de Segunda Guerra Mundial, está perdendo tempo, meu amigo. Super indico a você assistir. E para fechar esse vídeo eu tenho um recado para você que quer aprender a desenhar, não importa a sua idade e não sabe por onde começar. Eu super indico o curso do Money Arts, no qual você paga apenas uma vez e tem um acesso vitalício ao curso, a todas as videoaulas, aprendendo a desenhar do básico ao avançado. Deixarei nas descrições e nos comentários fixados o link para você saber maiores detalhes desse curso. Qualquer dúvida é só me chamar lá no direct no Insta que a gente conversa. Então fica assim, para encerrar aqui eu quero agradecer a Lilian na ajuda e estrutura que ela me traz com o canal como um todo e lógico a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até um desses vídeos aqui, hein?